pessoal, tudo bem? Mais uma segunda-feira, mais uma semana começando e eu volto aqui para falar com vocês sobre o direito previdenciário. Na semana passada, eu havia deixado um questionamento com vocês, se a Covid-19 seria ou não uma doença ocupacional. Eu falei para vocês que a MP 927, ela dispunha no artigo 29 que os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Falei para vocês que o STF tinha declarado inconstitucional esse artigo. E aí começou a ser divulgado em todas as redes de comunicação, a Covid é doença ocupacional, a Covid é doença ocupacional. Gostaria de tentar esclarecer a vocês o que eu acho que será daqui para frente, tá? A doença ocupacional, ela existe através de uma presunção relativa, tá? Existe uma relação de doenças, que eu já falei para vocês semana passada, que é lá no anexo 2 de um decreto lá de 1999. Aquela relação de doença presume-se que são doenças ocupacionais, tá? Então, eu sou uma telefonista, por exemplo, vou fazer uma perícia, porque eu tô com um problema, tô ficando surda. Quando eles vão verificar, nossa, a pessoa é telefonista, exerce uma função que tá toda hora utilizando o telefone, é bem provável que aquela doença tenha sido adquirida por conta da função que ela exerce, do trabalho que ela faz, e por conta disso, o auxílio doença que eu vou receber, por estar ficando afastada, por não estar trabalhando, será um auxílio doença por acidente de trabalho, considerando que a doença ocupacional que eu adquiri equivale a acidente de trabalho, certo? A Covid-19, a partir do momento que ela foi prevista lá no artigo 29, e esse artigo 29 perdeu a eficácia, o artigo dizia, não é doença ocupacional, exceto se comprovar o nexo de causalidade. Perdeu a eficácia. Nós vamos para a regra geral. O que dispõe a regra geral sobre doença ocupacional? Como eu disse anteriormente, dispõe que há uma presunção relativa. Quem tem que impugnar, dizer não é doença ocupacional, é o empregador. Então, o que eu acredito que irá acontecer daqui para frente? A pessoa vai até o INSS, vai fazer uma perícia, porque tem que ficar afastada ou já ficou afastada porque adquiriu o Covid-19. O perito do INSS, ao analisar a função que aquela pessoa exerce, sou enfermeira, sou médica, trabalho no supermercado, trabalho numa farmácia, não pude ficar de quarentena, poderá presumir, que aquela doença é uma doença ocupacional. E por conta disso, o benefício dela vai ser um benefício por acidente de trabalho, certo? Marina, o que vai alterar isso? Quem vai ter que impugnar dizendo não tem nexo de causalidade com a função, não é doença ocupacional, não é acidente de trabalho, é o empregador dessa pessoa que foi fazer a perícia. Como isso é o padrão, é o que nós fazemos geralmente. Quem advoga para empresas, advogados previdenciários para empresas, fazem essa impugnação. No momento em que a empresa tem a informação, nossa, aquele empregado, ele está afastado por acidente de trabalho, por conta de uma doença ocupacional, a empresa que vai ter que impugnar, dizendo, olha, não é acidente de trabalho, não há nexo de causalidade com a função que ele exerce, tá? Eu acredito que vai manter o que nós já temos. O perito do INSS vai avaliar, vai verificar se realmente há um nexo com a função que a pessoa exerce e o empregador, se houver realmente a conclusão do perito do INSS que é acidente de trabalho, o empregador que vai ter que impugnar, dizendo, olha, não é acidente de trabalho, não houve nexo de causalidade, ela não adquiriu essa doença por conta do trabalho que ela exerce. Marina, por que o empregador faria isso? A partir do momento que o empregado recebe um auxílio doença por acidente de trabalho, por causa de uma doença ocupacional, o empregador tem alguns reflexos na folha de pagamento dele, porque aumenta o FAP, que é o fator acidentário de prevenção, tá? Ele tem que depositar o fundo de garantia dessa pessoa no período que ela ficar afastada, porque a partir do momento que foi um acidente de trabalho, há uma interrupção do contrato de trabalho e por isso ele tem que depositar o fundo. E também porque há
o pagamento do FGTS e a estabilidade, né? No caso, a estabilidade, né? De 12 meses. Pessoal, tentei ser o máximo de transparente e compreensível, eu sei que é um pouquinho mais específico o tema, mas a Covid-19 será doença ocupacional com uma presunção relativa de acordo com o perito do INSS avaliar, de acordo com a função de que você exerce. Boa semana, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.